conversar com um jornalista que está acompanhando esse conflito de perto também. Ele é correspondente da Band em Haifa, em Israel, o Ayrton Gontoff. Ayrton, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, apesar de toda essa situação, é sempre bom falar com a Band. Ayrton, as últimas informações que a gente tem são essas, né? De que não houve ainda um início de uma inserção por terra, por exemplo, do exército israelense ali à faixa de Gaza. Inclusive, toda essa pressa, né, para tirar as pessoas de lá tem a ver com isso também. Tem alguma atualização em relação a isso? Alguma novidade sobre essa incursão por terra? Por enquanto, não. Há muita tensão no país e, naturalmente, na faixa de Gaza também. Nesses últimos dias, aumentaram as expectativas que essa invasão aconteça, e também no norte do país, onde estou, a situação fica a cada vez mais tensa. Desde o começo se fala que a possibilidade de uma guerra na fronteira norte de Israel, sul do Líbano, seria muito difícil, quase impossível, porque Israel não quer a guerra, o Hezbollah não quer a guerra, o Líbano não quer a guerra, mas a gente sabe que todo mundo explica como uma guerra começou, mas não sabe o que acontecerá depois. Às vezes um passo errado, uma troca de escaramuças pode ocasionar que a guerra comece também onde não se espera. E aos poucos se vê aqui um aumento muito grande das tensões. Hoje, 28 comunidades no norte do país foram evacuadas, e antes disso já eu tenho encontrado aqui em Haifa muita gente vinda de outros lugares, na fronteira com o Líbano, quase na Síria também, e que dizem que vieram para um lugar mais seguro. Mas também em Haifa, por exemplo, eu consigo ver de um local a 10 minutos de onde eu moro, eu consigo ver a fronteira com o Líbano a 36 quilômetros e consigo ver a Síria a 40 quilômetros, ou seja, o lugar mais distante onde nós estamos, para onde estão vindo pessoas de muitas comunidades, fica também muito próximo, né? Muito bem. O Ayrton, você está falando da proximidade. Existe um local mais seguro hoje para quem é cidadão de Israel, para quem mora em Israel, ficar nesse momento? O governo orienta para as pessoas deixarem o sul do país em direção a algum local seguro? Qual seria esse local seguro? Os do sul é sempre um pouco mais para o centro, e os do extremo norte um pouco mais para o centro também, mas também algumas regiões como Tel Aviv, etc., estão sob ataque, né? Então, por enquanto, uma área como Haifa, por exemplo, para quem está no norte do país, é uma área um pouco mais segura. Agora, sobre essa questão da invasão terrestre, existem vários fatores. Quando começou a guerra, todo mundo dizia assim: agora não é o momento de se perguntar o que houve, quais foram as falhas, o que o governo falhou. O importante é a segurança do país, salvar os 199 reféns que estão na mão do Hamas, e também derrubar por vez a estrutura deste grupo terrorista, e também procurar terroristas que estejam dentro de Israel. Mas, apesar disso, de todo mundo achar que o mais importante é agora a segurança do país, começam a aparecer já muitos protestos contra o primeiro-ministro Netanyahu. Por exemplo, anteontem, na frente do Ministério da Defesa em Tel Aviv, muitos manifestantes pediam a renúncia já do Netanyahu. Também, em uma outra área de Tel Aviv, lá na Praça Kaplan, onde aconteceram os protestos durante meses pela democracia do país, contra as reformas pretendidas pelo Netanyahu, também centenas de pessoas, parentes dos reféns sequestrados, amigos desses reféns, pediam que o governo dissesse: nós erramos, assumimos que nós erramos e exigimos e vamos fazer de tudo para que nossos reféns sejam libertados com toda a segurança. Então, por que eu estou falando isso? Apesar de toda a perspectiva de ser iminente a ofensiva terrestre de Israel, também estão acontecendo, por baixo do pano, muitas negociações. Não se sabe como, quem é que está
negociando exatamente, porque existem 40 mil terroristas do Hamas esperando dentro da faixa de Gaza, conhecendo cada canto, cada prédio, cada janela, prontos para atacar o exército invasor quando ele chegar lá. Também existem 500 quilômetros de túneis dentro da faixa de Gaza. Ou seja, o metrô de São Paulo, como disse dias atrás, o brilhante Felipe Killing, repórter espetacular, o metrô de São Paulo tem 100 quilômetros, e são 500 quilômetros dentro de Gaza, com os terroristas podendo sair em cada esquina, em cada canto, e matar os soldados de Israel que estão buscando os reféns, estão querendo, dessa vez, acabar com o Hamas. Então, a chance de chegarem em Israel, primeiro cenas dos reféns sendo executados, chegando pelo WhatsApp, para um público que está traumatizado já, que aparece na televisão aqui todo dia, as cenas de pessoas degoladas e do massacre que houve no sul do país. Agora, chegarem vídeos dos reféns executados e os corpos de milhares de soldados mortos, apressará a queda do primeiro-ministro. Então, também tem esse impasse, ele quer invadir, talvez aconteça mesmo, mas também existem muitos perigos nessa invasão. O Ayrton, o Israel, né, o país Israel tem o primeiro-ministro, o Netanyahu, ali que comanda o país, mas também tem um presidente. O presidente de Israel, que é o Isaac Herzog, qual a opinião dele nisso tudo e a opinião popular em relação à guerra? O presidente tem alguma possibilidade de confrontar o Netanyahu ou não? Não, o presidente aqui sempre foi uma figura decorativa, mas é uma pessoa respeitada, e ele assumiu uma posição. Eu nunca ouvi, ou raramente ouvi, desde que eu estou aqui há 2 anos, e mesmo nas comunidades judaicas, norte-americana, europeia, é muito raro você escutar alguma associação de nazismo com o que acontece aqui. Existe um medo em todo o povo judeu de não banalizar o nazismo. Então, raramente se fala de uma situação juntando com outra. Mas dessa vez, pela primeira vez, eu escutei o presidente do país dizendo: pois o maior número de judeus mortos em um só dia, neste dia 7 de outubro, desde a Segunda Guerra Mundial, e há muitas similaridades com o que aconteceu. As pessoas foram mortas por serem judias, por serem israelenses, e isso causa na população do país, mesmo quem é pacifista, mesmo quem tem preocupação e se choca com as imagens das bombas caindo sobre Gaza, hoje a população é quase unânime que o Hamas deve ser destruído. Lembrando só mudando um pouquinho, mas eu volto depois para o tema. Durante muitos anos, Israel sempre fez operações que ela chamava de aparar a grama. Vamos entrar em Gaza, vamos danificar a estrutura do Hamas, adiar por uns anos a sua capacidade de reação e ponto final. Agora não é mais aparar a grama. O exército e grande parte da população querem que se tire a grama, se tire as raízes, se tire a terra que tem embaixo e se acabe com o Hamas. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem Israel, daí eu volto para outro tema, existe um trauma de quase toda a população do que aconteceu durante o nazismo. O nazismo queria eliminar o povo judeu da face da terra. 6 milhões de 9 milhões de judeus europeus foram mortos, e outros tantos passaram pelo campo de concentração também. E hoje ficou muito claro que o Hamas não quer nenhuma negociação. Tudo que o Hamas quer, e esses atos confirmaram isso, é tirar Israel do mapa do Oriente Médio, e a população não aceita, mesmo os pacifistas, mesmo a esquerda de Israel, mesmo o centro de Israel, que haja uma tentativa de acordo com alguém que quer te exterminar. Muito bem. O Ayrton, como é a relação em Israel
da população dos judeus com os árabes ali, em opinião a essa guerra no Oriente Médio. Como que em Israel a gente tem uma população muito mais de judeu do que árabe, mas como que os dois lados veem essa guerra? Depende de cada área, de cada setor. Por exemplo, aqui em Haifa, Haifa é uma cidade conhecida pela diversidade. Aqui existem judeus, existem árabes cristãos, árabes muçulmanos, existem os drusos, existe um templo Bahá'í que é maravilhoso. Um templo Bahá'í é uma religião que tem de 6 a 8 milhões de pessoas em todo o mundo. Aqui tem estudantes de todo mundo, tem 2 faculdades muito fortes, o Technion e a Universidade de Haifa, e tem aqui em Haifa a segunda parada LGBT de Israel, a segunda maior parada. Então, é uma cidade onde existe diversidade e as populações, de uma maneira geral, convivem muito bem, e o cidadão árabe de Israel tem os mesmos direitos, tem um salário mínimo igual, etc. Mas, claro que em momentos como este aumentam as tensões. Eu fui à praia dias atrás e conversei com uma família muçulmana. E eles disseram, a gente tem algum receio, a gente se sente bem aqui, mas a gente tem algum receio que algum extremista veja a gente aqui e diga, olha lá, eles são terroristas. Da mesma forma, existem alguns judeus que, quando veem algum árabe que eles conhecem há muito tempo, ou a maioria, você continua tendo uma relação de trabalho, você continua tendo uma relação próxima. Os hospitais de Haifa têm quase 50% de médicos árabes e 80% de enfermeiros árabes. E eles continuam existindo, né? Mas aumentou a desconfiança. Uma pessoa muito conhecida minha, muito próxima, contou que dias atrás ela foi ao ponto de ônibus e já estão passando poucos ônibus. Muitos motoristas são árabes e agora mais ainda porque muitos judeus estão como reservistas, estão próximos de Gaza e estão na fronteira norte. E ele disse, chegou uma motorista árabe, vestida como árabe, e eu pensei, eu vou entrar no ônibus ou não? E eu entrei, ele me disse, né? Eu entrei, mas eu pensei, e se for alguma maluca ou alguma pessoa ressentida ou estupefata com essas cenas do que acontece em Gaza? Será que ela pode jogar o ônibus em algum lugar? Então, aumenta, sim, a quantidade de suspeitas de ambos os lados, se bem que ainda existe uma boa convivência entre as comunidades. Muito bem. Ô Ayrton, você vive há quanto tempo em Israel? Estou há 2 anos, vim para cá depois de um Covid muito duro aí no Brasil, seguido de trombose, embolia e pneumonia. Daí eu quis mudar muita coisa, quis fazer o meu livro, conhecer outros lugares. Estou aqui há 2 anos. Você sente medo hoje de estar em Israel? Eu não sinto medo, mas Não, eu sinto medo, né? Sinto medo, mas ainda como o norte permanece sem os ataques em todas as regiões, e há muita gente que acredita que o Hezbollah não fará a guerra, que é tudo um jogo de cena para mostrar apoio para o povo palestino, mas que ele não vai entrar na guerra. Então, ainda existem muitas chances que, apesar de, em Haifa, você sentir todos os efeitos, a gente deve lembrar, por exemplo, quase toda pessoa que vive em Haifa tem algum parente que mora em Tel Aviv, que mora no sul, que mora em Jerusalém, que mora em Eilat. Então, mesmo se a guerra não chegar aqui, as pessoas temem pelo seu pai, pelo filho, pelo tio, mas fisicamente ainda não sinto tanta ameaça aqui. Mas cresce. Agora, sabe o que eu estava esperando e escutando vocês? Nos 5 minutos que eu ouvi, se falava de violência no Brasil. Sim. E eu lembrei daquele personagem do Jô Soares, que ele falava assim, aquele exilado, você não quer que eu volte? Você não quer que eu volte? Só notícias ruins, ele estava na França, né? Por que eu estou dizendo isso? Às vezes eu penso, será que eu devo voltar já para o Brasil?
mas a gente, infelizmente, no Brasil também houve tanta violência, está muito difícil o nosso mundo, viu? Muito difícil. Exatamente. Muito bom. Ayrton, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Um bom dia de trabalho para você aí e a gente espera que sempre com novas notícias e boas notícias para esse fim da guerra. Acho que ainda está muito longe para isso, mas que a gente torce para que isso acabe o mais rápido possível. Ayrton, um abração. Eu estou agora fora de casa, eu não estou próximo de outro celular, próximo da televisão, e sou sem novas informações neste momento. Mas, infelizmente, a cada momento que eu vou ao ar, eu tenho uma nova informação que não é boa. É aumento do número de mortes, é aumento dos números de feridos, novos bombardeios no sul de Israel, no norte de Israel e na faixa de Gaza. É muito ruim, mas eu tenho que dar sempre notícias novas para os ouvintes. Exatamente. Valeu, Ayrton. Um abraço. Eu que agradeço. Bom,